E hoje eu vou falar um pouco sobre esse novo machado da masmorra que se chama Invocador da Tempestade. E assim, ele basicamente tem 256 de dano máximo, melhorado com as runas, e ele também dá mais 1% de pulo, 2% de velocidade e 40% de armadura. Então ele é um machado bem básico, não é tão bom assim comparado ao machado Cthulhu, por exemplo, e também é de elemento água, que quebra um pouco porque na minha visão o elemento água poderia ser bem melhor balanceado e provavelmente vai ser mais balanceado futuramente. Então se você curte usar machado, ao meu ver seria mais interessante você esperar até o final do ano para pegar um machado que tudo vê, por exemplo. E eu até entendo que eles precisam lançar uns itens ruins assim de vez em quando, até lançar um item realmente bom na masmorra, até porque se eles só dessem item bom, nenhum item seria bom, seriam todos mais ou menos. Então é necessário existir um item ruim de vez em quando para existir essa disparidade e fazer a gente ficar mais feliz quando vier um item bom. E esse é um método clássico no mundo dos jogos, que até o Cassino faz muito, por exemplo, que eles não dão recompensas a todo momento, visto que a gente possui a famosa dopamina, e essa dopamina é um sistema do nosso cérebro que faz a gente querer tomar uma ação para pegar uma recompensa. Mas se toda vez que a gente faz algo, a gente tem a recompensa, o jogo até fica sem graça, tá ligado? Mas quando a gente tem a possibilidade de vir uma recompensa ou não, aí foi observado em experimentos que a dopamina ativa muito mais, e os jogos usam isso a seu favor para te dar recompensa só de vez em quando, para te prender cada vez mais tempo no jogo. Então basicamente, é por isso que o Magic Arpege coloca itens ruins na masmorra, porque se eles só dessem itens bons, todos os itens virariam intermediários, e a gente enjoaria do jogo. E daí, nesse caso, para ter que estimular mais o jogador, teria que dentre esses itens bons, lançar um melhor ainda. Mas aí iria quebrar o jogo ou iria transformar todos os itens anteriores em ruins, e aquele lançado seria um item bom. Então é por isso que a recompensa de premiações ou itens bons nos jogos não podem ser dada à torta e à direita. Mas como é só um item por semana, se bem que eles poderiam analisar melhor de colocar um pouco mais de itens melhores, assim, não itens excelentes, mas itens bons que seriam de poderes e status análogos aos itens bons que já existem no jogo. Até para cada set dos jogadores ficarem mais diferenciados, sabe? E no caso, é realmente uma pena que esse machado em específico seja ruim, porque ele tem um design muito da hora com os elementos em ouro e tem até um efeito de partículas muito bom também. Olá, bonito! Enquanto que esteticamente, por exemplo, um cajado de madeira e pedra tem um dos maiores danos do jogo. Então acho que seria interessante se o Magic Arpege fizesse parecido com os outros jogos, em que normalmente os itens mais luxuosos, vamos dizer assim, são os mais fortes. Então seria bacana se os desenvolvedores balanceassem o poder da arma com o aspecto dela, para a gente poder jogar com os itens mais bonitos possíveis. Até porque é uma pena que itens como esse ficarem guardados e esquecidos no inventário. Contudo, essa foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!